Oi, tudo bem? Sou o Luciano da Fonseca, aqui do canal Em Busca. Desejo a você muita alegria e que o amor floresça em seu viver. Hoje, nosso tema é o baratismo no Pará. Nosso objetivo é entender as ações políticas de Magalhães Barata e suas marcas no interior do processo e do poder no estado do Pará. O baratismo se deu entre 1930 e 1964. Todavia, foi nesse período que Magalhães Barata, além de governar o estado do Pará, se tornou o grande líder do estado no sentido weberiano, ou seja, impôs o seu estilo, impôs o seu carisma, impôs sua ideologia, impôs a sua maneira de governar, associado ao populismo de Getúlio Vargas. Magalhães Barata tinha o carisma, tinha o dom e colocou na ordem política sua relação com o povo e com seus interesses. Desse modo, tomou várias medidas em favor do povo. Para tanto, desenvolveu como prática política uma relação intensa com a população por meio das constantes audiências públicas que desenvolveu desde sua primeira interventoria entre os anos de 1930 e 1934. Conforme Castro, Magalhães Barata foi um dos maiores líderes políticos do Pará no século XX. Militar de carreira e herdeiro do tenentismo, o seu governo foi bem peculiar, pois até então todos os governantes, todos os governadores do Pará eram claramente ligados às elites. Encontrava seu apoio no topo da pirâmide social paraense e não se misturava com o povo, nem no sentido político, nem no sentido social. Vindo de uma revolução, o Major Barata, como era conhecido, já bastante no interior e na vida política do estado do Pará, por sua participação no movimento tenentista dos anos de 1920. Revolucionou no sentido do bom, no sentido da relação com o povo, no sentido de quebrar paradigmas, o executivo estadual. O major, sem se preocupar em agredir ou prejudicar a elite, Barata vai assumindo, através de sua intervenção, um constante renovar dos costumes políticos e também no sentido administrativo, pois até então toda a administração estava a serviço das elites. A partir de Barata, o povo começa a participar. Assim, tomou logo uma decisão radical, abriu os portões do Palácio do Governo para o povo. Assim, os moradores pobres, excluídos, marginalizados do sistema, puderam subir e descer as escadarias do palácio para as famosas e pioneiras audiências públicas, que nelas o Magalhães Barata exercia múltiplas funções. Era governo, era prefeito, era juiz, era promotor, era advogado. Pacientemente, com o dom, com o carisma de ouvir o povo e suas queixas e, no sentido geral, buscava resolvê-la. Conforme a história, entre as principais medidas
do chamado baratismo no estado do Pará, podemos associar a política populista de Getúlio Vargas, que era o grande líder de Magalhães Barata. Ele vai abandonar o método da elite de governar. Assim, logo vai criar a chamada assistência judiciária, que permitia para o povo pobre, excluído e marginalizado, de graça, a defesa na justiça, e que serviu de modelo para outros estados brasileiros. Ainda nesse sentido, o baratismo, através de Magalhães Barata, vai desapropriar terra nos subúrbios de Belém para a distribuição gratuita. Além disso, interviu na economia em favor dos pobres e dos oprimidos, decretando o congelamento dos aluguéis na década de 30. Por último, Magalhães Barata vai realizar uma reforma agrária no chamado Castanhais da Zona do Tocantins, com títulos de terra dados para os antigos poceiros, promovendo assim a primeira reforma agrária do Brasil. Segundo Álvares, no decorrer do baratismo, houve uma tentativa de moralização da máquina administrativa, com ações de demissão, nomeação e transferência de funcionário. Primeiro, ocorreu a criação e o desenvolvimento de um programa cívico que estimulou o patriotismo das massas para atingir o espírito nacionalista constante com o ideário revolucionário. Segundo, o tratamento da questão operária, transformada em questão social, preenchendo itens de antigas reivindicações do povo e dos trabalhadores, e chamando para si a criação de associações de classe. Terceiro, houve o proletamento, ou seja, ele vai criar uma organização que vai impedir que os partidos se movam, os partidos, a Constituição. Por quê? Porque ele estava a serviço da ditadura varguista, ele estava a serviço do papai Getúlio Vargas. As informações nesse sentido garantem que Barata não teria chegado a uma condição de líder, de poder, de somatória, se não tivesse um dom à la Max Weber, um dom carismático, de ligação com o povo e com suas necessidades. Para muito, ele foi a força gravitacional e a bandeira do movimento. Sua engrenagem passou a funcionar independentemente dele. Ao perder o poder por uma traição de seus próprios partidários, na primeira disputa eleitoral que travaria em 1935, Barata vai passar 8 anos fora do Pará, servindo a ditadura varguista. Ao voltar como interventor em pleno Estado Novo de Vargas, ele vai restabelecer o seu poder, elegendo Moura Carvalho. Assim, o baratismo se tornou a força política mais viva do Pará. Sua influência pesou de 1930, como nós já dissemos, a 1964. Alguns autores afirmam que sua influência se deu até o final do século XX. Novamente, segundo Álvares, Magalhães Barata foi um maniqueísta, pulsante, se revela como equidistante, o bom e o mal, interventor, que conseguiu entrelaçar-se
numa harmoniosa cadência, transformando o processo político da década de 30 numa atmosfera de tensões supostamente estabelecida por uma figura ímpar, uma figura certa, carismática, em que certa hora era o diabo, em outra hora se apresentava como sagrado. Além disso, Magalhães Barata, o grande líder, ao constituir o baratismo, vai realizar uma política que envolveu sua personalidade de militar, de político e cidadão que interagia intensamente com as mulheres da sociedade belenense. Nessa linha, pode-se incluir a cumplicidade realizada entre Magalhães Barata e as mulheres da Legião Feminina Magalhães Barata, criada em maio de 1935 e vigente até 1965. Fundada com a preocupação de garantir uma imagem forte da liderança, do poder, o carismático Barata associa a figura feminina tão desprezada, tão maculada e parte numa intensa relação de um poder associado às interações e à importância da mulher, tanto dentro dos processos eleitorais, das campanhas políticas, como dentro do próprio partido, o PSD. Assim, o baratismo introduziu a mulher no centro da política paraense. Conforme Castro, o baratismo, legado por Magalhães Barata, criado por Magalhães Barata, reivindicou para si um lugar na história como o inesperado governador que agiu como magistrado no processo eleitoral, apagando o fogo da guerra política e sufocando os extremismos. Desse modo, Barata foi o líder que, mesmo sendo traído, foi idolatrado, foi aquele que em sua vida soube reconhecer os pequenos, os injustiçados, além de designar politicamente a importância da mulher no contexto da sociedade paraense. Enfim, no Pará, os membros da elite estão sempre atentos aos movimentos internos, ora para se combinar, ora para se atritar, mas evitando a entrada de estranhos que fora ou que esteja dentro de um processo não desejado. Ou seja, o baratismo quebrou toda a ordem da burguesia e da elite, implantando um foco político que respeitou o pobre e respeitou a mulher. Mesmo com as suas deficiências, mesmo com os seus lados marcados pela perseguição, pela luta, pelas brigas, pelas confusões, temos que lembrar de Barata ou de Magalhães Barata como grande líder, como aquele que teve o dom carismático de acolher quando precisou acolher e de bater quando precisou bater. É isso aí, dê um joinha e vamos que vamos.